Episódio 35 do Morrendo Hollow Knight. Continuamos exatamente de onde parei. Depois de sair do Palácio Branco, corri para voltar pro abismo. Eu sabia muito bem o que precisava fazer agora que eu tinha simplesmente a marca do rei. E o pessoal da live também estava ansioso para esse momento. Depois de conseguir a marca do rei, um caminho secreto lá no abismo se abriria em algum lugar. E eu não sabia onde era esse lugar, mas o pessoal do chat me ajudou a encontrá-lo rapidinho. Caindo nesse lugar, eu encontrei um caminho escuro e cheio de inimigos do vazio. O chão, a parede e o teto eram completamente feitos por restos de irmãos meus. E eu fazia a mínima ideia de para onde eu deveria ir. Depois de muito andar, encontrei o que parecia ser o local do meu nascimento, e depois de muito encarar meu próprio reflexo, tive uma ideia louca e usei o ferrão dos sonhos em mim mesmo. Tá, admito que eu menti, eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer aqui. Acabei de alguma forma aparentemente saindo daquele buraco e parando no chão do abismo, e sem explicação alguma não estava mais carregando a minha lanterna. Não estava mais aparecendo também os irmãos do vazio para ficar me atacando e me enchendo o saco. E como não dava para ir para esquerda e nem pra direita porque os caminhos estavam misteriosamente fechados, eu decidi subir. E velho, posso dizer que não foi muito fácil subir esse caminho de volta, porque tava muito escuro, realmente, eu não tava vendo nada. Tava praticamente pulando no vazio mesmo. Sem mente para pensar, sem vontade para quebrar, sem voz para gritar o sofrimento, nascido de Deus e vazio. Eu tô chegando! Irmão, filha da puta, me deixou pra morrer. Você irá selar a luz ofuscante que assola seus sonhos. Você é o receptáculo. Você é o Hollow Knight. Depois de ter meu flashback, a minha marca do rei se transformou no coração vazio. E o lado bom é que agora ele não ocupa espaço nenhum, facilitando minha vida. E o triste é que ele não tem nada, ele não dá nenhum buff, nenhuma habilidade especial, ele só serve realmente pra história. Tá bom, pra ser honesto, ele faz uma coisa: agora as criaturas do vazio não me atacam mais, só isso. Agora que eu fiz tudo o que precisava, sairia do abismo e nunca mais voltaria pra cá. Agora eu poderia, em teoria, já zerar o jogo, já que eu peguei tudo que eu precisava, mas eu queria realmente fazer mais algumas coisas. E uma dessas coisas era matar o Guardião Enfurecido. Eu não queria matar todos os boss do jogo, eu não ligava pra isso, mas pelo menos os que eu já enfrentei eu tinha que matar, né? E apesar de em teoria ter o poder pra enfrentar Deus, eu penei um pouco pra matar esse boss maldito. E morri algumas vezes antes de realmente eliminá-lo da minha vida. Ah, e a única coisa que eu ganhei com a morte dele foi um fragmento de máscara, que era meio inútil, porque, né, eu não tinha como completá-la. Acabei voltando pra loja da Iselda e era muito legal, porque o Conifer, o cartógrafo, tava ali também, só que dormindo. Era muito engraçado porque ela falou que tava muito feliz pela volta dele finalmente, mas triste porque o cara só dormia agora. Em algum momento eu tinha conseguido a chave do amor, só que eu não sabia onde enfiar essa chave, e o pessoal do chat me ajudou falando exatamente onde era a localização do lugar que eu precisava enfiar essa chave. Então eu voltei pra Cidade das Lágrimas e lá, através de uma passagem secreta, eu cheguei na Torre do Amor. Eu fazia a mínima ideia do que tinha nessa Torre do Amor, mas eu tinha conseguido a chave e eu precisava agora explorar, né, antes de zerar o jogo. E depois de andar um pouquinho, eu achei um boss, louco, por isso eu não esperava, o Colecionador. E esse não era um boss difícil não, muito pelo contrário, foi um boss bem tranquilo. Eu só morri 2 ou 3 vezes pra ele antes de finalmente mandar esse cara pro 7 além. A batalha contra o Colecionador foi bem engraçada e divertida, porque ele ficava invocando vários inimigos aleatórios que eu já enfrentava por aí aleatoriamente andando no mapa. E esse bicho era meio estranho, porque ele parecia ser feito de vazio assim como eu, porque quando ele morreu ele explodiu em um monte de vazio igual eu, e se derreteu também num líquido preto. Bom, libertei todas as larvas que encontrei por aí. Por sinal, é ele, o colecionador, que raptou todas as larvas do Pai Larva e escondeu por todo o mapa. Porque não sei. Só sei que eu também consegui o mapa do colecionador, que tinha a localização de todas as larvas do jogo que eu ainda não
Então peguei e salvei. Mas obviamente eu não ia atrás delas porque eu tô nem aí pra elas. Como estaria prestes a enfrentar uma boss fight incrível, final, fantástica e linda, eu precisava de todo o poder necessário. Então comprei o último fragmento da máscara pra eu ter o máximo de mana possível para poder armazenar. E agora sim, eu fiz tudo o que precisava e estava pronto para o próximo episódio, onde sim, matarei e zeraremos esse jogo finalmente. Episódio 36 do Morrendo no Hollow Knight. E sim, chegamos finalmente no último episódio dessa longa série. No episódio passado já fizemos tudo o que precisávamos fazer antes da batalha final, então já entrei no jogo e fui direto pra lá, o Templo do Ovo Negro, na Encruzilhada Infectada. Na entrada do Ovo Negro encontro Silksong novamente, a antiga aliada e inimiga que fizemos. E ela fala que era quase impossível fazer o que eu fiz, de matar as 3 sonhadoras, e mais difícil ainda foi conseguir o vazio dentro de mim mesmo. Resumindo, o Hollow Knight são os amigos que fazemos pelo caminho. De repente, a porta do Ovo Negro se quebra e ouvimos um grito do capeta saindo lá de dentro, e sabemos que coisa boa não vem. Silksong então fala que o caminho estava aberto e que agora eu encontraria provavelmente algum fim lá dentro. E disse que não viria comigo para me ajudar, muita sacanagem da parte dela. Mas que na hora certa ela tentaria fazer alguma coisa. Passei pelo enorme, realmente enorme corredor negro que tinha até um banco. E que bom que tinha um banco, porque se esse jogo não colocasse um banco na entrada da última boss fight do jogo, eu juro que estaria hate no jogo. Finalmente entrei na sala e vi pessoalmente ele, o meu irmão, o Hollow Knight original. E não vou mentir que era meio assustador eu andar pra um lado pro outro e ver ele me encarando. Eu tenho medo. O Cavaleiro do Vazio, o Hollow Knight. A luta começa, ele vem reto pra mim, eu pulo tentando desviar, ainda tentando compreender os movimentos e ataques dele. Imaginava que seria uma luta super difícil, onde minha vida seria testada e minhas habilidades ao máximo. Não estava pronto pra desistir, entrei nessa luta já imaginando toda a demora, sofrimento, dor, tortura e agonia que eu sentiria. Eu estava pronto pro que der e vier. E a luta estava bem frenética, eu levava alguns tapas, eu recebia outros e eu dava outros. Ele ficava desviando, defendendo e atacando em momentos que eu não esperava. E teleportava pra um lado, pro outro, pra tentar me pegar de surpresa, e depois de um tempo ele começou a também atirar gosminhas amarelas. E eu sou péssimo pra desviar de projéteis. Mas apesar de ser minha primeira boss fight contra ele, a luta estava relativamente equilibrada e eu não estava tomando um pau pra ele de início. Um dos motivos de eu não estar tomando um couro pra ele tão ruim é porque depois de tantos bosses, tantos inimigos, tanta aventura nesse mundo, eu realmente aprendi como jogar um pouco do jogo e sabia mexer no meu personagem. Droga! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Como que eu te ajudo? Esse momento foi incrível. Até agora estávamos encarando uma boss fight como qualquer outra. Ele era o inimigo na nossa frente que teríamos que matar, custe que custar, e eu não sentia nada por esse ser. Mas de repente a gente vê ele se automutilando para tentar se matar e ajudar a derrotar o ser que tá dentro dele. E além da surpresa inicial, a música também muda, fazendo a gente entender algo diferente, que não é só mais uma luta contra uma boss fight. É uma luta para tentar liberar esse meu irmão das garras dessa maldita criatura que está presa dentro dele. E a música fica com esse ar melancólico e triste que quase me fez chorar. Tá, exagerei, eu sou Sigma e Red Pill demais pra chorar. Infelizmente, apesar de tudo, toda a minha habilidade, eu morrer, né? Como é de se imaginar, eu não vou ganhar de um boss de primeira que eu não conheço. Bom, agora bora falar do que eu não gostei muito na luta. Não, ironicamente, eu não achei ela tão difícil, pra falar a verdade. O boss não é um desafio tão grande quanto ele parece, ou deveria ser. É só ficar toda hora pulando em cima dele que ele no mal vai conseguir acertar, porque grande
grande parte dos ataques dele são em linha reta. Então se ficar em cima dele metendo fogo toda hora, ele não vai fazer nada contra ti. Ele também não ataca muito rápido de um ataque pro outro, se comparar com vários outros bosses, então eu tenho um tempo de reação bem generoso, que é o que eu não espero e não quero do último boss. O último boss tem que ser um desafio, tem que ser realmente, puta que pariu, lutar contra ele deve ser uma dor e fazer os olhos sangrarem. E eu fiquei bem decepcionado com essa luta. Mas é claro, não é porque eu achei a boss fight mais fácil do que eu imaginei que eu ainda não tive minhas dificuldades. Eu morri várias vezes pra ele, e apesar de não ser a luta mais difícil, tava sendo divertida no início, depois ficou entediante. Até onde eu lembro, ele tem dois tipos de ataque à distância, um que ele atira aleatoriamente pra todos os lados e outro que ele atira meio que subindo de baixo pra cima, e o aleatório eu só torcia pra não ser acertado e o de cima pra baixo eu geralmente tentava desviar mesmo. Mas sofrer um dano ou outro também não era um grande problema, já que durante toda a luta tinha vários momentos onde ele parava pra fazer alguma coisa, ou ele ficava atordoado, ou ele começava a se agredir, ou ele parava e dava um grito, e dava pra usar esses momentos pra se curar, e eram muitos momentos. E pô, pra mim a boss fight final tem que ser a demonstração da sua habilidade, ela tem que ser difícil bastante pra mostrar toda a sua evolução e ser um desafio final. É claro, tem alguns jogos que não tem essa ideia, que tem uma ideia mais específica e tal, onde a última boss fight é alguma outra coisa mais diferente, mas não é o caso dessa, eu acho. Essa aqui realmente era pra ser uma boss fight final, boss fight mesmo. E um detalhe que eu quero comentar que me desagradou foi isso aqui. Eu simplesmente achei muito simples o texto com o nome, o Cavaleiro Vazio. Eu não sou um crítico de jogos, não sei sobre nada, velho. O que eu tô falando é como um completo desinformado. Eu não sei se tem todo um significado por trás desse estilo simples, desse falta de detalhe, desse nada. Eu não sei se tem um significado com o fato do protagonista ser do vazio e o irmão ser do vazio. Eu não sei se tem algum significado, só sei que achei simples e broxante pro último boss. Quando vai mostrar o nome de algum lugar é todo bonitinho, tem uns detalhes em volta, todo legalzinho. Quando vai mostrar algumas boss fights, o nome fica no cantinho e tal, dane-se. Mas a última boss fight é isso, no meio da tela, meio broxante. Acho que teria sido melhor se eles realmente tivessem deixado no canto, porque aí seria menos broxa. Não daria pra reparar toda a broxice que seria esse título. Mas talvez eu esteja só procurando pelo em ovo, velho. Talvez eu tenha botado muita expectativa e esperado demais dessa boss fight, e é isso, velho. Eu não sei, velho. Bom, ainda tem muito pra falar sobre esse último episódio, só que o vídeo tá começando a ficar muito longo pro TikTok e ele ia ficar com muito mais tempo, então eu decidi fazer esse último episódio ser separado em dois. Então sim, eu menti, não é o último episódio, o próximo que é o último episódio.